Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do FIS, Fora Inovação em Saúde, falando aqui sobre empreendedorismo e inovação na área de saúde. Meu nome é Valmli Gerber Júnior, sou diretor da ACAT, da Vertical Saúde da ACAT, aqui em Santa Catarina, sou diretor executivo da Brasil Rad Física Médica. Estou aqui com vocês para mais um papo sobre empreendedorismo, inovação e diversos assuntos relacionados à saúde. A gente teve vários papos aí no decorrer do ano passado, do ano de 2020, com lideranças em ecossistemas em saúde. Hoje a gente vai abrir um pouco o leque para falar com lideranças em determinados assuntos, em determinadas áreas dentro da saúde, mas não perdendo esse foco de inovação, esse foco de ecossistema, esse foco de envolvimento com a inovação na área da saúde. E hoje eu trago aqui o Leonardo Gross, tá? Ele é bacharel em marketing, mas depois da formação dele, ele criou uma série de formações em gestão, em tecnologia e em ciências na área da saúde. Hoje ele tem diversas posições aí na sociedade, tanto em instituições nacionais quanto em instituições internacionais, focada em digital health. E aí eu tenho o prazer hoje de receber ele aqui para conversar um pouco sobre a parte de digital, a parte inclusive de diversidade e inclusão na área da saúde, que eu acho importante a gente estar resgatando e falando sobre esse assunto, tá? Então, Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu aceite, por estar participando aqui com a gente, tá, meu caro? E aí, agora, eu abro espaço para tu se apresentar, falar um pouco de ti, falar um pouco das atividades que tu vem desenvolvendo aí nesse ecossistema. Eu que quero agradecer, Valmli. Para mim é uma super oportunidade. Obrigado, Valmli, amigo querido. Obrigado pelo convite. Valmli é um dos maiores bandeirantes aí da inovação em saúde. É uma honra estar aqui contigo hoje. Eu quero também parabenizar, né, o Fórum Inovação Saúde, né, por essa iniciativa dedicada, né, ao empreendedorismo, à inovação. São dois temas que conversam todos os dias comigo, né? São temas que, junto com a saúde, acho que compõem aí os três pilares que eu tenho dedicado ao longo das 2 décadas. E aí falar um pouco, né? Sou mercadólogo, como o Valmli comentou, eu tenho dedicado desde 2000 a desenvolver negócios inovadores na saúde. Aí a gente pode falar desde cirurgia robótica, biotecnologia, terapêutica digital e por aí vai. A saúde digital é uma das minhas grandes paixões, né? O que se conecta muito com o meu propósito, que de alguma forma, Valmli, é colaborar para que as pessoas elas possam se tornar cada vez mais protagonistas da sua própria saúde. Então, atualmente, eu lidero para a América Latina as soluções digitais na GE Healthcare, com foco em Data Analytics e inteligência artificial. Independente da tecnologia, meu foco aqui é o ser humano, é como fazê-lo viver mais e melhor, você sabe bem disso. Eu atuo desde 2019 como especialista em saúde digital na Organização Mundial de Saúde, cofundador do movimento PIS, que é Cross Industry Innovation Summit, que tem esse propósito de provocar essas reflexões transversais, já que a inovação acontece nos detalhes e com qualquer indústria, né, como referência. Um pouco da minha carreira, né, após quase 11 anos como executivo na área de marketing de produto, eu iniciei minha jornada empreendedora em 2011. Eu fui convidado a fundar e desenvolver uma empresa spin-off para um grupo em que eu trabalhava na época. Foi uma experiência super rica, né? Era uma empresa que importava biotecnologia da Alemanha e da Suíça. Mais tarde, em 2017, eu iniciei uma startup de saúde com um grupo italiano que já tinha investido em empresas como Ferrari, Restaurantes Italy, por aí vai. E eu fui responsável por aterrissar essa health tech aqui no Brasil. Era uma health tech de saúde digital, usava basicamente dados genômicos, dados auto-reportados pelo indivíduo, como estilo de vida, traços fenotípicos coletados, às vezes pelos próprios wearables que eles vestiam, que vestiam o indivíduo, e dados do meio ambiente, índices de poluição e por aí vai. Nessa experiência, Valmli fez uma espécie de shift assim, né, na minha vida, né, na forma como eu conduzia a minha saúde, o meu estilo de vida, e a partir daí
eu comecei a ser uma espécie de evangelista nessa saúde que a gente chama de saúde de precisão, né? E aí, porque eu via os impactos na minha vida, na vida da minha família, na vida dos clientes que eu atendia, a partir daí a saúde teve um outro sentido na minha vida. E essa saúde que a gente fala, né, orientada a dados, que nos ajuda a tomar decisões mais assertivas sobre nossa saúde, para a gente viver mais e melhor, como eu comentei, é algo efetivamente que me faz acordar todos os dias pela manhã e está intimamente relacionado e conectado com o meu propósito. Perfeito, meu caro. Então, a gente tem aí uma série de temas que a gente consegue tratar hoje nessa conversa, né? Mas antes disso, Leonardo, eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre diversidade racial, sexual, um pouco também de inclusão social. Eu sei que tu é um profissional que ergue muito essa bandeira. Eu tive acompanhando uma discussão sua algumas semanas atrás sobre esse tema. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto focado na área da saúde. Qual é a tua percepção hoje? Quais os caminhos que esse tipo de ação, de atitude, elas estão tomando dentro do Brasil? Qual a tua opinião sobre isso? O que tu enxergas sobre essa situação? Bom, primeiro, Valmir, quero te agradecer até por esse espaço, né? São espaços que normalmente espaços tão importantes, de tanta credibilidade, que as pessoas, a gente tem uma audiência vasta aí nos assistindo. Então, obrigado pelo espaço, pela ousadia, inclusive, de trazer um assunto quase que pouco explorado dentro da saúde. Mas eu queria responder assim essa pergunta de uma forma bem pragmática, né? Fala-se muito sobre diversidade, mas eu acho que a gente ainda encontra ambientes de saúde pouco diversos, especialmente as lideranças na saúde, que majoritariamente são compostas ainda por homens que se autodeclaram brancos. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção, o NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, ele tem 19,1% de sua força de trabalho que se identifique como, eles chamam de BAME, que é o que significa pessoas pretas, asiáticas e de minorias étnicas. E aí eu estou incluindo, inclusive, os asiáticos, 19,1%. Tá? Imagina que o quanto que isso vai para posições de liderança é muito menor. Mas isso, claro, é uma realidade inglesa. Eles inclusive, declaram se nós não estamos criando as condições para sermos capazes de ouvir e nutrir ideias transformadoras de todos os funcionários, se a gente não fizer isso, a gente está fechando a porta para algumas de nossas oportunidades potenciais futuras. O que o NHS quer dizer com isso é que a gente não vai ser bem-sucedido em abordar as desigualdades, tanto que a gente fala na saúde, sem termos inovadores diversos. A gente precisa de inovadores de todas as origens que possam desenvolver e apoiar soluções que possibilitem a inclusão de todos os membros da nossa sociedade. Isso é uma das coisas que eu mais acredito. E aí eu queria contribuir aqui, Valmir, se você me permite esse espaço, de trazer 3 contribuições importantes, 3 ações importantes, aproveitando aqui o espaço. Eu tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas. Primeiro, assim, é essencial reconhecer para as organizações de saúde, sejam prestadoras de cuidado, indústria ou academia, ou inovadoras de diferentes etnias, não são simplesmente bem-vindos. Acho que esse é um ponto importante. Mas também eles são essenciais para a inovação em saúde. É muito empolgante saber, por exemplo, que juntos estamos inovando uma cultura organizacional para a gente se tornar genuinamente representativos. E aí a gente tem aquela fala de que juntos, certamente, a gente pode co-criar uma inovação social e bem-estar para todos. Né? Segundo, é necessário a gente implementar um processo de autoavaliação dessas organizações e melhoria desse desempenho de igualdade e inclusão dessas organizações de saúde, que eu acho que é fundamental a gente compreender e refletir a igualdade e a diversidade dentro das instituições, e elas devem ser periodicamente revisadas. Né? Não adianta você ter um raio-x se você não vai acompanhando o progresso dessas evoluções. Terceiro, criar oportunidades de capacitação. Então, trazer mais esses temas em discussão,
apoiar esses modelos positivos de igualdade e diversidade que já existem nas organizações de saúde, especialmente quando a gente fala de preparar e trazer mais diversidade, especialmente para as posições de liderança. Então, o que estou querendo dizer é colocar um spotlight nesses exemplos. Ao contrário, hoje, a gente tem processos seletivos para aceleração de liderança em algumas instituições em que o negro ou o asiático, ou que seja, por mais capacitado que esteja, ele não é incluso nesses processos, por exemplo, né? Fazendo em paralelo aqui, também tem as maratonas de programação, né? As maratonas empreendedoras, né? Que a gente tanto participa, que ajuda a desenvolver esses projetos de inovação. Elas precisam motivar e trazer grupos de participantes mais diversos. Eu, por exemplo, participo de diversas maratonas como mentor, como jurado. Numa conta de cabeça, não tem nem 5% de pretos e pretas nessas maratonas, né? Um país que se autodeclara maioria como pretos e pardos. Eu fico contando, e assim, no dia que eu participei, teve um fim de semana, tinha mais de participantes, não tinha nem 5 pessoas pretas nesse processo de ideação. Tá? Processo de ideação, trazendo projetos para resolver problemas reais dentro de hospitais. Tá? Estou falando especialmente da área da saúde. E aí eu estou sempre interagindo com esses hubs de inovação, né? Esse hub em particular, que tem 11 health techs que estão, de alguma forma, hospedadas lá. Tinha um founder que era preto. Tá? De 11, tinha um que já era bastante coisa. A pergunta que fica aqui é como é que a gente consegue tornar esses ambientes mais diversos. Então, eu dei trazendo algumas recomendações do que a gente até, inclusive, vem encontrando algumas corporações. Esses pequenos movimentos já acontecem em algumas corporações, indústria farmacêutica, mas, de alguma forma, a gente ainda está anos-luz desses movimentos, quando a gente especialmente observa na área de prestadores de serviço, cuidado do serviço. Ainda existe bastante distanciamento e pouquíssima colaboração diversa, multiétnica, vamos colocar assim. Mas, Leonardo, aonde está o barramento? Onde tu acha que está o barramento para essas pessoas não participarem? Até que ponto tu acredita que hoje elas conseguem chegar e, a partir dali, elas não conseguem passar? Bom, eu vou falar um pouco, acho que a melhor forma é usar um pouco da minha história, sabe, Valmeli? Eu tive o grato privilégio, alguns dizem que seja privilégio e outros, que eu concordo, acham que isso é direito. Eu vim de uma família, claro, né, família classe média, família de educação espartana, né? Tipo, as coisas gostosas da geladeira acabavam em 10 dias, né? Mas sempre tive a oportunidade de estudar nos melhores colégios que estavam à minha volta. Então, assim, minha mãe teve uma carreira 30 anos na IBM, negra, né? Mulher, passando por uma série uma sobrevivente dentro de um ambiente que nas décadas de 60, 70 e 80, imagine, né? Vamos imaginar, a gente está discutindo assuntos que, para mim, parece que deveriam hoje ainda a gente não superou essa situação. Imagine na década de 60, 70 e 80 você ter uma mulher linda, negra, executiva, assumindo posições de liderança de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, o legado dela me permitiu estudar em boas escolas. E aí você pode usar o melhor juízo de valor, mas, por exemplo, eu estudei com os filhos do atual presidente, mesma sala. Eu tive esse privilégio, não estudar com eles, mas estudar em... Não vamos usar juízo de valores aqui. Não, por favor. Mas só para descontrair um pouco. Mas eu te entendi. Estou falando do colégio, especificamente. O colégio era muito bom. Mas o que eu queria combinar aqui é que, assim, eu era aquele cara que estudava em cursinho, consegui fazer inglês, consegui estudar fora, fiz MBA nos Estados Unidos, etc. Então, assim, eu acho que aqui, obviamente, quando a gente fala dessa meritocracia, as coisas aconteceram para mim porque, de alguma forma, eu estava muito bem preparado. E as pessoas normalmente não têm. Então, eu acho que esse barramento ele acontece já
que as pessoas elas não têm o direito de ter uma educação que consiga entrar em franca competitividade. Acho que esse é um ponto. Então, acho que esse é uma das grandes dificuldades que normalmente a gente observa, que muitas vezes, às vezes está na educação, às vezes está nos valores, né? Tipo, eu tive mentores dentro da minha casa, né? Meus pais foram pessoas que sempre me prepararam muito para o mundo desde sempre. E, normalmente, a gente não encontra isso. Então, de alguma forma, Valmeli, eu acabei... eu sempre falo que eu brinco que eu sou um hacker, né? Mas é meio que hackear o sistema e as pessoas não vão percebendo que você vai ocupando esses espaços. Eu não acredito muito na ocupação de forma tão... como é que eu posso dizer? Tão... não sei se é a melhor palavra, mas tão agressiva, mostrando... Não, eu acho que você acaba... Você tem que trabalhar muito. Você tem que... Minha mãe falava muito uma coisa, né? Que você tem que ninguém é indispensável, mas as pessoas não podem sentir falta de você. Então, desde muito pequeno. Então, querendo ou não, essas mentorias, uma boa educação, as oportunidades que vão se abrindo e você vai conquistando e entrando, isso vai te dando esses lugares. E eu faço aqui, acho que tentando responder um pouco a sua pergunta, que tem várias respostas, mas acho que uma parte delas está nessa capacidade de você, ou no quanto que você é preparado para você começar, quanto que você está sendo preparado para assumir uma liderança. E essa preparação, ela não vai acontecer no momento da faculdade, ela acontece no momento desde que você deve fazer isso com seus filhos. Quer dizer, essa preparação que você faz é desde sempre. Né? A gente prepara os nossos filhos para serem a próxima geração de liderança. Então, acho que essa é uma das grandes contribuições que a minha família, os meus pais, que já não estão mais aqui, contribuíram para chegar onde eu estou, que ainda não está muito longe do que eu pretendo, mas que, de certa forma, contribuiu bastante, porque é tijolinho, né? Quer dizer, o tijolinho, né? Aquele tijolinho, tipo, a minha avó, costureira, né? Conseguiu colocar minha mãe numa escola particular, minha mãe conseguiu entrar numa grande empresa, conseguiu assumir uma posição de liderança, passou o tijolinho, agora eu estou passando o tijolinho para outra pessoa. Então, acho que isso é super importante. Não, eu acho que nesse teu discurso você colocou vários pontos interessantes e eu queria fazer só alguns comentários, né, para contribuir com o teu discurso, Leonardo. Por exemplo, a CAT, aqui em Santa Catarina, nós temos um eixo temático mulheres, né? Nós justamente para dar oportunidade para mulheres executivas também terem um grupo de discussão sobre ações que elas possam fazer em parceria para melhorar o ambiente dela dentro das empresas de negócio. A gente está falando, hoje em dia, infelizmente, ainda a gente tem que falar dos preconceitos das situações que as mulheres, seja ela branca, negra, eu acho que ainda realmente chega a ser pior, né? Não sei se é essa palavra certa, mas mais difícil. Nós temos aqui um grupo para mulheres, né? Para elas se elas crescerem em conjunto, né? Elas conversarem juntas, elas construírem um ecossistema favorável para o trabalho delas. E, cara, isso é estatístico. Mulher como liderança, ela tem melhores resultados do que homens. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estatístico, isso já foi comprovado, isso já foi pesquisado. Eu fico pensando se o mundo fosse dominado por mulheres. Eu acho que dificilmente ia ter guerra, né? Duvido a mãe que ia promover ações para mandar o filho para a guerra, né? Você falou de teste de DNA, até em função da empresa que você criou uma spin-off, né? Posso estar errando em algum ponto aqui, mas a última informação que eu tive sobre teste de DNA, porque hoje em dia se vende teste de DNA para tudo, né, Leonardo? Empresas não têm filtro sobre teste de DNA. Você deve saber muito bem disso, eu também sei, porque eu tenho uma empresa no qual sou investidor que tem uma solução baseada em teste de DNA extremamente sólida, aquilo que ela está entregando, que foi uma das grandes responsabilidades e preocupações nossas, né? Mas só 2% dos DNAs do mundo são de negros. Então, como é que tu vai vender um produto para um brasileiro, onde a maioria é negra, onde só 2% desse DNA é de negro? Né? É difícil, né, a gente engolir certas informações, né, do mercado. Outra coisa que a Google... E outra, quem faz teste de DNA hoje ainda? É quem tem grana.
entendeu? Quem não tem grana não faz teste de DNA. Então, a gente tem uma classe que é submetida a condições de clima, exposição ao sol, o que for. A gente tem uma classe que tem uma alimentação diferente, a gente tem uma classe que tem uma posição social diferente, que, querendo ou não, isso interfere nas características genéticas dela no decorrer da vida dela, né? Então, outra coisa, né, Leonardo? A Google uma vez anunciou que ela seria o melhor sistema do mundo para a detecção de uma pandemia. Não. Por quê? Porque também tem uma quantidade de pessoas no mundo que não tem acesso à internet. Por que a Google disse que seria o melhor detector de pandemia? Porque as pessoas, a partir do momento que tivessem, né, os sintomas, elas iam procurar no Google. E o Google ia gerar um alerta. Olha, tem pessoas em tal região que estão procurando muito mais por dor de cabeça, coceira ou o que for. Não, porque então, tem um barramento ali também para pessoas que têm acesso à internet, né? Então, tu vai para regiões onde existem ainda muitas regiões do mundo que a grande maioria não tem acesso à internet, né? Então, essas situações que tu colocou aqui, muito bem colocado, eu acho que a gente tem que resgatar, a gente tem que discutir. O Fórum Inovação Saúde é muito aberto para isso, tá, Leonardo? A gente, inclusive, se vocês procurarem nos vídeos aqui que já foram publicados, tem vários assuntos do tema, tem inclusive um vídeo muito interessante, onde o Josier, ele reuniu diversas lideranças religiosas, né, para discutir sobre espiritualidade, que é um tema que envolve a religião, mas para falar que essa abertura aqui sempre teve para diversos assuntos que são realmente importantes para a sociedade. Meu caro, eu acho que esse primeiro espaço, essa primeira conversa aqui, a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que foi bem interessante, a gente conseguiu focar e discutir um pouco, levantar algumas questões sobre essa questão de diversidade, né? Te agradeço aí a participação, se tu quiser finalizar com mais alguma informação aí, meu caro, fica à vontade, tá? Eu quero sim. Valmir, você foi muito preciso em trazer um tema, acho que para concluir esse tema de diversidade. Se a gente está querendo desenvolver produtos para uma população específica, nada mais válido do que você ter pessoas dessa especificidade junto, co-criando com vocês. Então, é claro que se você quer entrar no mercado, vocês querem entrar no mercado brasileiro, se vocês não conhecerem a etnia e quais são as particularidades da saúde daquelas etnias, como que você vai desenvolver produtos que sejam personalizados e endereçados para essas populações? Então, acho que eu queria trazer um pouco isso, acho que você foi muito preciso a questão da genética, saúde do homem negro ainda é um abismo, porque a gente não conhece, trazer até a fala da professora Regina Mingroni, da USP, que ela fez um estudo incrível com as comunidades quilombolas, foi o primeiro estudo genético fazendo estudo com essas populações afro-brasileiras, foi o primeiro, assim, inédito, né, onde a gente começa a entender quais são as suscetibilidades dessa população e, a partir daí, a gente começa a criar soluções que possam amenizar e melhorar a saúde dessas populações. Muito obrigado aqui pela oportunidade, Valmir. Obrigado também, Leonardo. A gente vai encerrar essa primeira conversa contigo por aqui. Depois a gente volta falando um pouco sobre essa tua participação na Organização Mundial da Saúde, esse teu envolvimento com o Digital Health, tua participação em empresas, startups, tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas tuas principais atividades hoje em dia. Tá ok, Leonardo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes aqui do Fórum Inovação em Saúde e até a próxima.